Gente, eu estava lendo um livro aqui com meu filho, esse aqui é o Bruno. Eu estava lendo um livro que ele trouxe da escola esse fim de semana, que é A Fabulosa História do Peixe com Fritas. E tem tanta inspiração aqui de negócio que eu queria compartilhar com vocês um pouco tudo que tem aqui para a gente refletir e pensar que às vezes as coisas são simples, né? A gente consegue aprender e fazer uma transformação dentro do nosso próprio negócio com uma história para uma criança de 7 anos. Então vamos lá, eu vou contar para vocês um pouco do que tem aqui dessa história. Essa é a história do Joseph. O Joseph, ele adorava peixe e ele vendia, né? Ele trabalhava numa peixaria da família, né? Então pensa que ele estava numa cidade litorânea e aí dentro dessa praça tinha um grande mercado, ele tinha uma loja de peixes. E ele adorava comer peixe. E ele tinha aprendido a comer peixe com uma receita da avó, que já tinha sido passada de geração para geração. E ela conta um pouco a história aqui, que basicamente é um peixe crocante, como se fosse a milanesa, né? E ele fritava e gostava, enfim. Ele achava muito saboroso esse peixe que eles comiam em família. Mas ele sempre falava que comer peixe era muito fácil, o difícil era vender o peixe lá na peixaria da família, né? Ele conta que ele não tinha dinheiro nem para trocar o sapato, que era muita correria, todo mundo ali super dedicado a fazer a venda dos peixes e que não necessariamente ele conseguia ganhar muito dinheiro fazendo isso, o que claramente é a realidade de muita gente, né? Eu escuto muita gente nas minhas mentorias falando que vende o almoço para pagar a janta, faz aquela correria toda, muito suor, mas não consegue ter muito dinheiro sobrando no final do mês, tirar um prolabore alto, um pouco, né, mais vantajoso, está muito longe da realidade. E assim é a vida do Joseph e da família dele com o comércio de peixes. E ele sentia que ele precisava agir, porque afinal ele também queria trocar os sapatos e ajudar a família como um todo. E aí um dia, ali comendo, né, em família, o peixe frito, ele teve uma ideia que eles deveriam passar a vender o peixe frito e não mais o peixe cru como era vendido no mercado. E assim ele convenceu a avó e assim ele começou a fazer no dia seguinte. Ele foi lá no meio da praça vender o peixe frito com a receita, que era o segredo da avó dele. E aí começa a coisa interessante, né? Porque ele passa de vender um peixe cru e começa a vender um peixe já frito, que tem um valor agregado diferente, um custo, um preço diferente, né? E ele começa a fazer propaganda. Então ele vai lá no meio da praça e começa, fresquinho, direto do mar, peixe frito de se esbaldar. Então ele começa ali a divulgar o produto dele, que é muito importante. E pouco a pouco veio alguns curiosos, um começou a experimentar o peixe do Joseph e tudo, mas logo começou o quê? Aquele boca a boca que é tão importante para o nosso negócio. A notícia começou a se espalhar e muita gente começou a querer provar essa receita incrível de peixe frito do Joseph. E aí o cofrinho da família começou a se encher de moedas, né? Então eles falam aqui que finalmente eles conseguiram trocar o sapato do Joseph, tão sucesso que foi essa empreitada de começar a vender peixe frito e não vender o peixe cru, né? Tinha muito mais diferencial, afinal tinha a receita da família. E aí eles estavam ali todos empolgados, começaram a fazer investimento, né, dentro desse negócio, aumentaram o carrinho, mais pessoas da família começaram a se dedicar a esse negócio do peixe frito. E aí, dentro desse sucesso todo, no mercado ali onde ele vivia, tinha a vizinha que era a Nete, que vendia batatas. E aí ela sentiu que com a venda muito grande dos peixes do Joseph, a venda de batatas começou a cair. Então, apesar de não ser o mesmo produto, acaba sendo uma concorrência, porque na hora de comer você ou escolhe batata ou escolhe o peixe, e ela sentiu que as pessoas começaram a parar de comprar batata e ela precisava tomar uma ação, porque o que ela ia fazer? Ficar ali esperando alguma coisa acontecer? Então, por isso, ela também resolveu fazer a receita dela de família, de batatas fritas crocantes ali, fresquinhas, feitas na hora, e começou a vender na mesma praça as batatas fritas e não mais só as batatas cruas. E assim ela começou a fazer a propaganda dela também. Batata frita saborosa, crocante e deliciosa. Peixe frito nem se compara, ainda custa os olhos da cara. Ela começou a tentar trazer o diferencial dela, que não era tão caro quanto um peixe frito. Né? Então, assim, começou aquela guerra de concorrência. Imagino que você aí no seu comércio, no seu estabelecimento, também vive um pouco isso, né? Como é que a gente consegue trazer
uma diferenciação versus quem está ali do nosso lado também querendo abocanhar o bolso do nosso cliente querido, né. E aí, em pouco tempo, as pessoas estavam ali, só que o Joseph ficou muito inconformado, né, ele também queria fazer alguma coisa, não ia deixar simplesmente a Annette começar a levar uma parte desses clientes que ele tinha conquistado com o peixe. E aí eles começaram a fazer uma grande comunicação, cada um de um lado e do outro, ele falando cada vez mais alto sobre o peixe frito delicioso e crocante, ela gritando do outro lado batata frita e crocante, todo mundo ali na praça, até que de repente, bum, os 2 se trombaram e foi peixe e batata frita voando para tudo quanto é lado. Eles ficaram muito bravos e começaram a brigar um com o outro. "Olha só o que você fez, olha só o que você fez". Mas as pessoas ao redor não estavam muito preocupadas com a briga, elas estavam mais gostando de ver aquela batata e aquele peixe frito todo espalhado e começaram a provar os 2 juntos. E aí que aconteceu a grande magia. A hora que eles provaram os 2 juntos, o peixe frito com a batata frita, eles acharam aquilo uma delícia, aquilo era uma maravilha, que estava saboroso, apetitoso, enfim, estava fazendo o maior sucesso. Quando eles perceberam isso, eles entenderam que eles não precisavam discutir, e eles podiam trabalhar juntos, e aí eles fizeram uma parceria, e aí eles gritavam em sintonia no dia seguinte, falando peixe com fritas, fritas com peixe, crocante e dourado, tudo junto e misturado, e eles passaram a vender o combo de peixe com fritas, e assim é a história de como surgiu o famoso peixe com fritas, um dos pratos mais populares e famosos da Inglaterra. Era uma combinação fantástica e eles descobriram como fazer negócio de verdade com uma parceria. Então acho super legal que, assim, dentro de um livro infantil, a gente consegue aprender muitas coisas sobre negócio, sobre como trazer valor agregado, como fazer comunicação, a importância do boca a boca. Às vezes, quem é seu maior concorrente, o seu maior desafio pode se tornar uma oportunidade quando você pensa numa parceria, enfim, um monte de coisa inspiradora aqui na história da fabulosa história do peixe com fritas, que eu espero que te ajude aí a inspirar um pouco mais, a mostrar como às vezes é simples também pensar em negócio, a gente consegue, e eu tenho certeza que você vai conseguir também ter uma história de sucesso como a do Joseph e da Nete aqui nessa história que eu estava lendo com meu filho.